Nesse momento, é com muita alegria e com honra que chamamos aqui o pastor Felipe Costa Fontes, que será o palestrante dessa noite. O pastor Felipe é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e licenciatura plena em filosofia pelo Centro Universitário Assunção. Ele é mestre em teologia com concentração em filosofia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jamper e em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É doutor em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É ministro presbiteriano, professor de disciplinas do Departamento de Cultura Geral, Filosofia e Sociologia no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição e é atualmente pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Então, com muita alegria, pastor Felipe Fontes, uma salva de palmas para o pastor. Estamos muito felizes. É a primeira vez que o pastor Felipe está conosco aqui na Semana Teológica, então nos alegramos pela sua presença e que o Senhor te abençoe nessa noite, que nossas vidas sejam enriquecidas pela ministração do Espírito Santo através da sua vida. Amém? Irmãos, muito boa noite. É uma alegria estar com vocês. Eu pedi a ele para ver se a gente consegue colocar aqui um pedestal para que eu fique com as mãos livres. Certa vez eu estava pregando em um lugar e eu fiz esse pedido e a justificativa que eu notei é que eu gesticulo bastante e eu disse, eu falo muito com as mãos. E então, depois que eu terminei de pregar, uma irmã me encontrou na porta e disse, pastor, eu quero corrigir o senhor em alguma coisa que o senhor disse. O senhor disse que fala com as mãos, na verdade o senhor grita com as mãos. Então, por favor, seria ótimo se eu pudesse ter um pedestal aqui. Tá bom. Vocês me ouvem bem aí atrás? Sim? Excelente. Joia. Irmãos, para mim é uma alegria vir a esta conferência, participar dela pela primeira vez. Confesso que meu coração se enche de alegria, ainda mais por ver tanta gente interessada em conhecer e se aprofundar na palavra do Senhor, mesmo em um dia da semana como esse, não é? A quinta-feira, com o jogo do Flamengo às 9h30, não é isso? Então eu sabia que ia ter muitos flamenguistas por aqui, inclusive este que vos fala, tá bom? Então depois nós vamos fazer um momento de intercessão aí pelo nosso time que ele está precisando. Irmãos, brincadeiras à parte, deixe-me dizer, falar para vocês de 3 diferentes livros que de alguma maneira estão relacionados ao que nós vamos fazer nesta noite. O primeiro deles é este livro aqui, que eu tenho inclusive usado frequentemente na igreja, indicado para muitas leituras, para muitos jovens, que é a Introdução à Teologia Bíblica do Graham Goldsworthy, um teólogo australiano muito competente, que oferece talvez a mais didática introdução à teologia bíblica que nós temos publicada em língua portuguesa. Quero recomendar a vocês, teologia bíblica é fundamental para todo estudante de teologia, para todo pregador, e eu diria para todo cristão, compreender como é que os temas diferentes da Escritura, eles vão sendo amarrados, costurados ao longo da história da revelação. E esse livro vai ajudar você nesse ponto particular. Um segundo livro, que também tem muito a ver com o que estamos fazendo aqui, é este livro do Edmund Clooney, Encontrando Cristo no Antigo Testamento.
Todo mundo que ensina a Bíblia sabe que esse é o nosso grande desafio. Jesus Cristo disse a um grupo de líderes religiosos certa vez: vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas falam a meu respeito e vocês não compreendem isso. Um dos desafios do pregador é perceber e mostrar para as pessoas como é que Jesus Cristo está presente em cada passagem da Escritura. Mas se você é pregador como eu, você sabe que em algumas passagens isso é bem fácil, em outras isso é muito difícil, porque Jesus parece se esconder por trás de alguns dos relatos da Escritura. E esse livro vai ajudar você, encontrando Cristo no Antigo Testamento. Quero recomendar que você leia este texto também. O terceiro e último é um livro que eu ainda não tive o privilégio de ler. Então talvez você diga: como é que você está tendo coragem de indicá-lo então? Bem, é por causa do autor. Este livro do Van Gemeren, O Progresso da Redenção, a história da salvação, da criação à Nova Jerusalém, é sem dúvidas, uma das mais importantes obras deste teólogo bíblico, que é um teólogo bíblico muito importante. Então, eu me sinto muito à vontade por conhecer o autor, de indicar a obra mesmo que eu não a tenha lido. E me chamou a atenção aqui o preço, viu, Gedimar? Rapaz, de R$ 146,90 por R$ 88,14. Então eu quero dizer que eu vou levar, viu, o Progresso da Redenção para compor a minha biblioteca com o livro do Dr. Van Gemeren. Pois bem, irmãos, dito isso, vamos falar com Deus. Nós dependemos dele para que a gente compreenda as coisas que intencionamos compreender nessa noite. Vamos pedir para que Ele nos abençoe. Deus, muito obrigado por esta noite, por esse tempo que eu e meus irmãos temos tido de refletir sobre a história da salvação. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixaste sem luz. Obrigado porque em Tua palavra Tu revelaste a maneira sábia, poderosa e bela como o Senhor salva a sua igreja. E, ó Deus, nos ajuda enquanto nós refletimos nesta noite sobre um período dessa história, a percebermos como a glória do Senhor está presente nas páginas da Bíblia. E que na medida em que nós compreendemos ou percebemos, contemplamos a glória do Senhor, nós sejamos transformados de glória em glória, à imagem de Jesus Cristo, Teu Filho. Esse é o nosso desejo, muito mais do que ouvir um discurso organizado, concatenado, muito mais do que ampliar os nossos conceitos teológicos. O que nós queremos é nos encontrar com o Senhor, enquanto nós estudamos a Tua palavra. Por isso, fala conosco, porque Tu és o único mestre entre nós nesta noite. Toma o nosso coração em Tuas mãos e reorienta daquela maneira poderosa que apenas o Senhor sabe e pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o cristianismo, ele se distingue de outras religiões, dentre outras coisas, porque a sua expectativa de redenção está centrada em Deus. Muitas religiões possuem uma expectativa de redenção, mas frequentemente essa expectativa está centrada em outras coisas que não a pessoa do Senhor. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia apresenta um drama teocêntrico no qual a fidelidade de Deus supera a infidelidade humana e a luz da glória de Deus brilha mesmo nos cenários mais sombrios da nossa humanidade. Essa conferência está nos convidando a olhar para o relato bíblico nessa perspectiva. Ontem nós vimos, por exemplo, como em tempos remotos Deus abriu o caminho para a salvação do seu povo através de uma família, a família de Abraão. E hoje, ao considerarmos o segundo período dessa história, que vai desde a monarquia de Israel até o cativeiro babilônico, eu pretendo mostrar a vocês como Deus pavimentou este caminho para a salvação através de uma dinastia que
que é a dinastia davídica. Ontem, a família de Abraão. Hoje, a dinastia de Davi. Nós veremos basicamente três coisas nesta palestra. Primeiro, o surgimento da esperança messiânica sob a forma da aliança davídica, expressa fundamentalmente na promessa de um reino eterno e de um filho que reinaria com justiça. Em segundo lugar, nós vamos ver o aparente colapso dessa esperança, promovido pela infidelidade dos reis, pela divisão do povo de Israel e pela corrupção do culto e da adoração no período da monarquia judaica. E em terceiro lugar, nós vamos ver a manifestação do juízo redentivo de Deus. Sim, eu estou colando essas duas palavras aqui de propósito, juízo e redenção, exercido na expulsão do povo de Israel da sua terra, na destruição do templo e na redução do trono de Davi a pó. O nosso propósito nesta palestra, ao olhar para essas coisas, será perguntar: haveria lugar para esperança quando a dinastia davídica estava derrotada? Quando a promessa, ou a terra da promessa, estava dominada pelos inimigos babilônicos e o templo do Senhor estava destruído? É possível viver em uma situação semelhante em que os indicativos visíveis da salvação parecem estar ausentes, de maneira que a esperança permaneça no nosso coração? Talvez seja essa questão que mais aproxima o momento atual do momento do relato bíblico com o qual nós vamos trabalhar nesta ocasião. Porque você que é um cristão sabe que nós sempre nos orgulhamos de afirmar que a cultura ocidental nasceu em um berço cristão, ou que a sociedade ocidental é devedora da ética cristã em tantas coisas, e nós começamos a ver cada vez mais claramente em nosso tempo essa cultura e sociedade se despedaçarem diante dos nossos olhos. E a pergunta é: houve esperança para os judeus quando as evidências empíricas da presença do reino de Deus se desfacelaram em um momento da história? Haverá esperança para nós quando nós vemos esta influência se desfacelar no contexto da nossa cultura? Então, sem mais delongas, vamos aí aos três movimentos que nós pretendemos fazer na palestra de hoje, sendo o primeiro esta compreensão da aliança davídica e a promessa de um reino eterno. Bem, Davi ocupa um lugar muito central na história da salvação. Não apenas em virtude das suas realizações, que foram muitas, nesta obra que Gedimar acabou de apresentar do filósofo e teólogo Jonathan Edwards. Ele diz, por exemplo, que através de Davi, Deus entregou a terra prometida ao povo de Israel. Talvez você esteja dizendo, mas não foi Josué que conquistou a terra prometida? Sim, mas Josué não foi capaz de tomar todos os lugares da terra que Deus tinha prometido. Foi durante o reinado de Davi que a terra foi plena e completamente conquistada. Através de Davi, Deus aperfeiçoou o culto judaico, anunciou a construção do templo em Israel e ampliou o cânon das escrituras sagradas. Você certamente conhece muitos salmos que foram escritos por esse personagem da história que é Davi. Mas ele não é importante simplesmente pelas realizações que ele realizou, mas em virtude daquilo que ele representa. E a pergunta é: o que Davi representa? Davi é uma espécie de convergência entre as três coisas que o teólogo bíblico Gerhard von Groningen, em sua obra
criação e consumação, chama de o cordão dourado da Escritura, que é a tríade formada por pacto ou aliança, reino ou governo de Deus sobre a história e o mediador, a pessoa do Messias. Van Groningen propõe que a Escritura pode ser lida como se ela fosse perpassada por esse cordão dourado tríplice: o reino, o pacto e o mediador. E Davi é uma espécie de convergência entre essas três coisas na história do Antigo Testamento. Quem conhece a história se lembra que a ascensão de Davi ao trono se dá em uma ocasião muito significativa. Entre o Êxodo, que foi onde terminou a palestra de ontem, e a monarquia, que é onde começa a palestra de hoje, Israel passou pelo período dos juízes, que era foi um período de profunda decadência moral e espiritual na vida da nação. Quem leu o livro que leva esse mesmo nome, Juízes, talvez se lembre daquela expressão que se repete pelo menos 3 vezes ao longo do livro: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E a monarquia nasce de um pedido ambíguo do povo de Israel, que por um lado desejava o final daquela decadência moral e social, e por outro lado imaginava que isso passava por se tornar como as outras nações, ou seja, governado não por um rei divino, não por uma teocracia, mas por um rei humano que de alguma forma se assentasse no trono. O primeiro rei, vocês se lembram? Saul, tipifica esse desejo ambíguo do povo de Israel. Ele é o rei segundo o coração do povo, não o rei segundo o coração de Deus. Ele tem um começo absolutamente promissor, mas a sua desobediência desde o início do seu reinado compromete a sua continuidade. E é nesse contexto que Davi é escolhido. Ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Uma expressão que cá para nós diz muito mais sobre o Deus de Davi do que propriamente sobre quem Davi foi. Porque Davi não foi chamado o homem segundo o coração de Deus porque ele fosse moralmente perfeito. Nós sabemos bem que ele não era. A Bíblia deixa muito claro o pecado de Davi. Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus porque Deus tinha decidido entrar em aliança com ele. Deus o tinha escolhido para o lugar que ele haveria de ocupar. Aliás, irmãos, a escolha de Davi, à semelhança da escolha de tantos outros homens ao longo da história da salvação, apenas acentua o lugar central que a graça e a misericórdia de Deus ocupam na salvação. Ouçam o que Jonathan Edwards diz sobre isso. Ele diz assim: embora Saul fosse a pessoa mais alta de sua família, e por esse motivo fosse considerado mais apto para reinar, Deus tirou a coroa de Saul e de sua família e a entregou para Davi, que era de estatura baixa e tinha uma aparência desprezível. Semelhantemente, agradou a Deus mostrar como Cristo, que tinha a aparência detestável, sem qualquer beleza ou virtude física, e que foi desprezado e rejeitado pelos homens, deveria tirar o reino dos grandes governantes da terra. Podemos observar também que Davi foi o mais novo dos filhos de Jessé. Da mesma maneira que Jacó
Jacó, o irmão mais novo, suplantou Esaú e recebeu a primogenitura e a bênção de seu pai. Do mesmo modo, como Pérez, irmão do ancestral de Cristo, suplantou Zerá na hora de nascer os gêmeos. Isaac, outro ancestral de Cristo, expulsou Ismael, o seu irmão mais velho. Todos esses casos cumpriram as palavras de Cristo, quando ele disse: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Deus parece ter essa predileção de trabalhar com instrumentos humanamente desprezíveis. E o apóstolo Paulo deixa a razão pela qual Deus faz isso muito clara: para que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. O ponto que eu quero enfatizar com vocês aqui, irmãos, é que Davi representa uma mudança de paradigma na monarquia de Israel. Que mudança? De um governo dirigido pelo orgulho humano para um governo ou um reinado orientado pela aliança divina. E nesse sentido, o evento-chave do reinado e da vida de Davi na Bíblia está registrado em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, que é o evento da renovação da aliança do Senhor com Davi. Se você quiser abrir a sua Bíblia para dar uma olhada no texto, eu não vou ler com vocês o texto aqui, mas eu quero destacar duas coisas com vocês. Aliás, vou ler alguns trechos dele. Então, se você quiser abrir 2 Samuel 7, você poderá acompanhar na sua Bíblia. Quero destacar duas coisas sobre esse episódio na vida de Davi e, consequentemente, no reino ou na monarquia de Israel. A primeira coisa importante que você deve perceber é que a aliança davídica é renovada no contexto de uma inversão curiosa. Davi, aí no início do capítulo 7 do segundo livro de Samuel, se propõe a construir uma casa para Deus. Ele diz a Natã, no versículo 2, Natã era o profeta: veja, eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra em uma tenda. Davi está dizendo a Natã, já passou da hora da gente construir uma casa para o Senhor. Eu quero construir um lugar que seja o lugar da habitação de Deus. Então, Deus, o Senhor, responde a Davi também através de Natã, versículo 11: o Senhor fará uma casa para você. Veja que inversão curiosa. Davi deseja construir uma casa para Deus. E qual é a resposta que Davi recebe? É que ao invés dele construir uma casa para Deus, Deus é que construiria uma casa para ele, o seu servo Davi. E a segunda coisa que eu quero que você perceba, que tem a ver com a maneira como isso será cumprido, é que a aliança davídica é uma aliança cristológica. Vejam os versículos 12 a 14 desse capítulo. Palavras aqui de Natã a Davi, obviamente do Senhor através de Natã a ele. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Preste atenção nessa expressão, no singular. É a mesma expressão de Gênesis 3,15. O descendente que esmagará a cabeça da serpente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido
para sempre. É claro que imediatamente essas palavras se referem ao filho de Davi que reinou depois dele. Quem foi? Salomão. Mas não é difícil perceber quantas implicações cristológicas profundas existem por trás dessas palavras do Senhor. Porque elas falam de um reino firmado para sempre, através de um rei que será chamado de Filho de Deus. Veja que a promessa, ela cola a dinastia de Davi ao Messias. E a partir de então, o rei davídico passa a ocupar um papel representativo. Aqueles da linhagem de Davi que vem depois dele começam a ocupar este papel representativo. O rei davídico é filho de Deus por adoção teocrática. E ele antecipa a filiação plena e eterna do verdadeiro Filho de Deus. O que eu quero que vocês percebam, irmãos, inicialmente, é que a aliança de Deus com Davi é, por assim dizer, o ponto de articulação entre a promessa abraâmica e o cumprimento messiânico. Em Gênesis 12, Deus tinha prometido a Abraão que abençoaria todas as nações por meio da sua descendência. Agora, em Davi, essa promessa é especificada. Como é que a família de Abraão seria bênção para todas as nações? A bênção viria através de um rei eterno ligado à linhagem de Davi. O reino de Davi é um tipo do reino de Cristo. O trono de Jerusalém é uma sombra do trono celestial. O templo construído por Salomão é sombra da habitação do Senhor com o seu povo. E a paz e a alegria que Israel desfruta sob o reinado de Davi e de Salomão são sombras da paz e da alegria do reino messiânico. Irmãos, a maneira como Edwards expressa isso no seu livro é simplesmente magnífica. A citação é um pouco longa e eu quero pedir desculpa a vocês. Nem sempre é bom ler uma citação tão longa como a que eu vou ler. Mas eu não posso deixar de ler para vocês o que é que Edwards diz a respeito disso, encerrando esse meu primeiro ponto da nossa palestra nessa noite. Abre palavras para Edwards. A igreja de Israel estava no auge de sua glória externa. Israel se expandiu sobremaneira a ponto de ser comparado à areia da praia. O reino de Israel foi estabelecido na família correta, a família da qual Cristo viria. Deus escolheu a cidade onde ele colocaria o seu nome e deu ao seu povo a posse da terra prometida. Agora, tinha domínio sobre toda a extensão da terra e tranquilidade e paz do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Todas as nações inimigas se submeteram tranquilamente a Israel e nenhuma delas tentou se rebelar. O culto judaico estava em pleno funcionamento, com todas as ordenanças. No lugar de um tabernáculo móvel, agora existia um templo glorioso, a estrutura mais majestosa, formosa e dispendiosa que já existia. O povo gozava de paz e prosperidade. Cada israelita se sentava debaixo de sua figueira para comer, beber e se alegrar. Estavam no auge da prosperidade terrena. A prata era tão comum quanto as pedras, e a terra era cheia de ouro e pedras preciosas, e outros produtos importados sofisticados
sofisticados trazidos a Israel pelos navios de Salomão, oriundos de Ofir e outras partes do mundo. Israel tinha um rei que era o mais sábio de todos os homens e possivelmente o maior príncipe que já existiu nesta terra. Sua fama se espalhou por todo o mundo, de tal forma que pessoas vieram dos confins da terra para ver sua glória e felicidade. Portanto, Deus se agradou a demonstrar uma sombra do glorioso reino de Cristo em um dos ancestrais do Messias. Davi, um homem de guerra, que derramou muito sangue e cuja vida era cheia de tribulações e conflitos com os inimigos, era um representante mais adequado de Cristo em sua humilhação. Salomão, porém, era um homem de paz e assim melhor representava o Cristo exaltado, triunfante e governando em seu reino de paz. A condição gloriosa e feliz da igreja judaica daquela época representava duas coisas. Primeiro, o estado glorioso da igreja na terra nos últimos dias do mundo. Dias de paz, quando nenhuma nação levantará espada contra outra nação e a guerra se tornará coisa do passado. E segundo, o estado futuro e glorificado da igreja no céu. A Canaã terrena nunca chegou a refletir tão claramente a Canaã celestial como na época de Salomão, quando o povo feliz de Israel se alegrava na terra que manava leite e mel. Esse foi o reinado de Davi. Quem dera a palestra terminasse aqui, né? Há um segundo ponto. A infidelidade da casa de Davi e a ruína do reino. Irmãos, se o momento do reinado de Davi foi um dos mais sublimes da história da salvação no Antigo Testamento, o momento seguinte foi um dos mais desoladores. A Bíblia diz que depois da morte de Salomão, o reino foi dividido. E o que deveria ser um povo, vivendo sob o governo de um único rei, tornou-se dois povos, cuja vida, em menor ou maior grau, era marcada por infidelidade, corrupção e, finalmente, a destruição. No norte, vocês se lembram? O reino de Israel, composto por 10 das 12 tribos, foi inicialmente governado por Jeroboão, que, temendo que o povo continuasse a adorar em Jerusalém, lembra? Jerusalém tinha ficado no Reino do Sul, propôs uma nova forma de adoração. Ele construiu 2 bezerros de ouro, localizou-os em lugares estratégicos, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, e ordenou, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 29, basta de subir, diz a Jerusalém, eis que aqui estão os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Percebam as ironias. Um bezerro de ouro em Betel. Qual é o significado de Betel? Casa de Deus. Um ídolo colocado na casa de Deus. E o pecado que provocou a ira de Deus no Sinai, oficializado como um culto oficial de 10 das 12 tribos que compunham o povo do Senhor. A partir daí, irmãos, a história do Reino do Norte foi um ciclo de reinados iníquos, marcados por assassinatos políticos, alianças com nações pagãs
e pela rejeição declarada da aliança com o Senhor. Quando você lê o livro dos Reis e o livro das Crônicas, você é informado de que nenhum dos governantes do Reino do Norte foi um governante fiel ao Senhor. E nenhum deles interrompeu este fluxo ou ciclo de idolatria. E então, no ano 722 a.C., Deus entregou o Reino do Norte nas mãos da Assíria. Esse reino foi destruído e as tribos que o constituíam foram espalhadas numa espécie de eco do juízo previsto em Gênesis 3. O livro dos Reis, inclusive, parece estabelecer essa relação. O autor do livro diz, no capítulo 17 do segundo livro, versículos 22 e 23, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, e olha a conclusão, até que o Judá, a situação foi um pouquinho diferente, não muita coisa, mas um pouco diferente. Em virtude da fidelidade do Senhor, a dinastia de Davi foi preservada. O trono foi alterado no Reino do Sul entre reis tementes a Deus e reis não tementes a Deus. E é verdade, a nação experimentou inclusive alguns belos lampejos de reforma, como aquelas que foram realizadas por Ezequias ou por Josias. E sempre que isso acontecia, o povo retornava à lei, retornava à verdadeira adoração e, como consequência disso, experimentava florescimento cultural e social. Agora, nós sabemos também, quando lemos a Escritura, que esses períodos eram curtos e, na maioria das vezes, era superficial. A idolatria que foi reinante no Reino do Norte não esteve ausente do Reino do Sul. E um dos maiores exemplos disso foi o reinado de Manassés, filho de Ezequias. Foi o reinado mais longo da história de Judá e também o mais perverso, embora ele tenha se arrependido no final. Manassés reconstruiu os altares que seu pai tinha destruído, reintroduziu a imagem de ídolos no templo, buscou orientação em práticas condenadas na palavra de Deus, feitiçaria, necromancia e, pasmem, sacrificou o seu próprio filho em altares a deuses pagãos. Nós estamos falando da dinastia real. O texto bíblico diz que ele fez errar a Judá, de maneira que Judá fez pior do que fizeram as outras nações. Nesses momentos, a atividade profética sempre se intensificava. Deus nunca deixou o seu povo sem a sua palavra. Homens como Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias, Amós foram levantados para denunciar o pecado do povo e chamar o povo de Deus ao arrependimento, destacando que em caso de endurecimento viria sobre eles o dia do Senhor. Aquilo que antes era para eles bênção, o encontro com Deus, agora se torna uma ameaça, em virtude do pecado contínuo e contumaz. E a realidade é que nem o povo, nem os seus líderes deram ouvidos à voz dos profetas. Ao invés disso, eles permaneceram recrudescendo na apostasia. E então, durante o reinado
de Zedequias, o reino do sul foi invadido pelo exército babilônico que conquistou o território de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, ateou fogo ao templo e ao palácio do rei. E o que eu quero que você perceba é que o reino de Davi, símbolo maior do reino de Deus na terra, foi feito ruína. E a maior parte dos súditos de Davi foi levada cativa para a Babilônia entre os anos de 587 e 586 antes de Cristo. Coloque-se na pele de um judeu antigo, lendo o início do livro de Daniel. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Coloque-se sobre ou na pele de um judeu ouvindo as seguintes palavras: o Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Lembre-se do que está registrado em Daniel 5 agora. E ouça isso como um judeu que viu o esplendor e a glória do reino de Davi como um prenúncio do reino messiânico. O rei Belsazar deu um banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei os usassem, tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. E beberam deles o rei, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Que desolação! Seria estranho interpretar isso se isso fosse um acontecimento como um ato da providência de Deus. O Senhor entregou Joaquim às mãos dele. Como dizem os autores de O Drama das Escrituras, o Michael Gorin e o Craig Bartholomew, em nossa trajetória pela história bíblica de Israel, nesse ponto seria muito natural ficarmos tentados a escrever fim. Acabou. Tudo chegou ao fim. Aliás, leia depois Ezequiel capítulo 7, versículos 1 e 2. O anúncio e a sensação do profeta é de que tudo chegou ao fim. Para os israelitas que são forçados a marchar como escravos para a Babilônia, dizem Gorin e Bartholomew, certamente deve parecer o fim. O que aconteceu às grandes promessas de Deus a Abraão? A sua aliança com Israel no Sinai, ao seu juramento de que a casa de Davi não teria fim. A casa do próprio Senhor foi destruída. Onde estava o Senhor enquanto a Babilônia triunfava sobre Israel?
os propósitos de Deus para o seu povo, no final das contas, darão em nada? Ou pior, os propósitos divinos de redimir a criação por meio de Israel fracassaram? Essa é a pergunta que talvez muitos fariam diante daquela situação. É a pergunta que muitos de nós fazemos quando olhamos para a nossa sociedade, outrora fundamentada em valores cristãos, e percebemos as coisas se desfacelarem diante dos nossos olhos. Aquelas manifestações mais concretas da ética cristã em ruínas diante do nosso próprio nariz. Que bom que toda a história tem criação. Nesse caso, é o reino davídico. Toda a história tem queda. Nesse caso, a divisão dos reinos. Mas toda a história também tem redenção. Neste caso, uma redenção estranha, uma redenção esquisita, porque é o exílio, o juízo redentor de Deus e a fonte da esperança escatológica de Israel. Deus costuma trabalhar de maneira que a gente não espera. É assim nessa ocasião. A resposta às perguntas que nós levantamos no final do tópico anterior é: não. O declínio do reino davídico e o exílio babilônico, atenção a isso, não foram sinais de fracasso do projeto redentor de Deus. Muito pelo contrário, foram evidência e instrumento de execução deste projeto. Eu vou repetir isso antes de caminhar com vocês. O declínio do reino davídico e o exílio babilônico não foram sinais de fracasso do projeto redentor de Deus. Muito pelo contrário, foram evidência e instrumento por meio do qual Deus estava executando a sua redenção. Por que evidência, pastor? Evidência porque essas duas coisas trouxeram à tona a realidade do pacto, a realidade da aliança. Os termos da aliança entre Deus e o seu povo Israel não previa apenas bênçãos decorrentes da obediência. Eles também previam maldição decorrente da desobediência. Vocês se lembram do texto de Deuteronômio, capítulo 28? Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Essa era a promessa em caso de obediência. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os mandamentos e estatutos, então virão sobre vocês e alcançarão todas essas maldições. E vejam uma dessas maldições: o Senhor levará vocês e o rei que tiver constituído sobre vocês a uma nação que não conheceram, nem vocês nem os seus pais, e lá servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Vocês serão objeto de horror, de provérbio e de escárnio entre todos os povos para onde o Senhor os levar. Essa era a aliança do Senhor com Israel. E isso mostra que o exílio babilônico nada mais foi do que o cumprimento dos termos da relação pactual entre Deus e o seu povo. Não da maneira como nós gostamos de enxergar, mas foi a comunicação clara de que existe um povo com quem Deus está
pactuado. Existe um povo que Deus não deixa pecar em paz. Você precisa entender isso. Se você for um filho de Deus, Deus não vai te deixar pecar em paz. E se Ele deixar, preocupe-se, porque esse é um sinal de que você não é filho, é bastardo. Percebe? Então, o exílio foi uma evidência de que existe um pacto, existe uma aliança. Deus está comprometido com o povo a quem Ele está redimindo. Mas o que eu quero mostrar para você, caminhando para o final do nosso tempo de palestra, é que para além de uma evidência, o exílio foi um instrumento da redenção que Deus estava executando. Quando você lê os textos proféticos desse momento da história, é fácil perceber que existia uma tensão muito clara aqui entre o juízo merecido e a promessa irrevogável. De um lado, Israel foi infiel, ele precisava ser punido. De outro lado, Deus permaneceu comprometido com o seu projeto redentor e não abandonou o seu povo. A aliança feita com Davi permaneceu válida, não porque os reis de Judá fizeram por onde mantê-la, mas porque a manutenção dela não dependia deles, dependia de Deus. Eu imagino que vocês talvez tenham passado por Gênesis 15 ontem, quando Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão. Vocês se lembram como é que isso aconteceu? Naquela época, a cerimônia de aliança não era pegar um contrato, como a gente pega nos cartórios atuais e bota uma assinatura. Era mais ou menos assim: trazia-se um animal, matava esse animal, partia ele em pedaços, e aí então as duas pessoas que estavam estabelecendo entre si um contrato passavam no meio deles, como se dizendo: aconteça comigo o que aconteceu com este animal, caso eu não cumpra a minha parte nesse acordo. Essa era a cerimônia como um contrato era estabelecido. E é desta maneira que Deus estabelece uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 15. Com um detalhe: só uma pessoa passa por entre os animais. Deus não permite que Abraão passe entre eles. Por quê? Porque Deus conhecia Abraão. E ele sabia que se Abraão passasse por entre aqueles animais para fazer aquela promessa, rapidamente seria um Abraão picotado. Por isso, Deus passou por entre os animais, como que dizendo: Abraão, a minha aliança entre mim e ti é uma aliança que depende de mim. O que Deus estava dizendo é: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha palavra, se eu não redimir todas as nações da terra através da sua família, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. E nós vemos essa tensão no texto dos profetas. Jeremias, por exemplo, anuncia a iminente destruição de Jerusalém e do templo, lá no capítulo 7. Ao mesmo tempo, no capítulo 33, ele fala de uma nova aliança que Deus haveria de estabelecer, em que a lei seria escrita nos corações das pessoas e não em tábuas de madeira ou de pedra. Isaías denuncia o pecado de Judá com imagens fortíssimas, mas ele também anuncia um tempo em que um rebento do tronco de Jessé, o pai de Davi, reinaria com justiça. Ezequiel vê a glória de Deus abandonando o templo profanado.
mas depois recebe uma visão escatológica de um novo templo cheio da glória de Deus. Os profetas anunciaram que, mesmo que a representação do reino tivesse falhado, a realidade do reino era permanente. O pecado dos reis, a dureza de coração do povo, o avanço do juízo não anulavam a promessa. Na verdade, irmãos, essas coisas apenas amadureciam o seu cumprimento. O que eu quero que você entenda, ao final do nosso tempo de conversa, é que aquilo que parecia apenas juízo, o exílio, também era salvação. Porque o exílio era o término de algo que precisava terminar. Israel como a estrutura visível do reino, para que o reino fosse verdadeiramente instaurado. O exílio foi um instrumento de Deus para mostrar que tudo aquilo que durante o reinado de Davi parecia real, o rei aos quais os judeus daquela época tinham a tendência de se apegar idolatricamente, na verdade era apenas sombra. Apenas sombra. O exílio veio para retirar todo aquele aparato externo, institucional, que apontava para a realidade, a fim de que a realidade se tornasse presente. O que Deus estava fazendo ali, através daquele momento duro e devastador? Ele estava catalisando a mais profunda expectativa messiânica da antiga aliança. É como se, ao perder tudo, o povo de Deus estivesse finalmente preparado para receber aquilo que realmente importava: o rei, que viria para estabelecer uma nova aliança e fazer do próprio povo de Deus, não uma construção física, o lugar da sua habitação. O exílio não foi um parêntese na história da salvação. O exílio foi uma obra da providência redentora de Deus. Agora, como é que o rei vem? É o assunto de amanhã. Nesta palestra, a tarefa que me foi dada foi cobrir um período da história da salvação que vai da monarquia ao exílio babilônico. E nós procuramos ver nessa noite a ascensão gloriosa da casa de Davi e a sua promessa de um reino eterno. Procuramos mostrar que quando procuramos mostrar a queda dolorosa deste reino, e que quando tudo parecia ter chegado ao fim, a salvação permanecia de pé. Porque ela não é sustentada pela força humana, ela é sustentada pela fidelidade de Deus. Irmãos,
nós vivemos em dias em que alguns sinais visíveis da fé cristã parecem ruir em nossa cultura. Os fundamentos que por séculos sustentaram a civilização ocidental estão sendo desprezados, abandonados e até invertidos. A nossa sensação é de declínio, de dispersão, de enfraquecimento. E nesse contexto, muitos de nós podemos perguntar, provavelmente, o que perguntavam os exilados da Babilônia: o que foi feito das promessas de Deus? Onde está o Senhor? Ainda há esperança? A resposta é: claro que há. Deus constrói até quando Ele está destruído. Claro que há esperança. A esperança é o verdadeiro filho de Davi. É o verdadeiro templo. É o verdadeiro rei. Aquele que experimentou o exílio por nós. Aquele que carregou sobre si o juízo da aliança e venceu. A ressurreição dele é o começo de uma nova criação. Por isso, quando tudo parece perdido, mesmo quando aquilo que anuncia o reino neste mundo falha, coisas como a igreja, por exemplo, o reino permanece vitorioso. Que Deus nos abençoe.